Olá, queridos, tudo bem? Toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo para todos vocês, em que o amor de Cristo nos uniu. São coisas assim que eu utilizo, são expressões assim, porque tenho toda a minha base cristã fundamentada no cristianismo, na servidão a Deus e no serviço a nosso Senhor Jesus Cristo. Já não tenho mais esse axé, vamos dizer assim, mas ao menos o faço na minha condição de youtuber, na minha condição de blogueiro, na minha condição de escritor. E deixem o like, o joinha, o compartilhar, o curtir, faça a sua inscrição e vamos começar o trabalho em a observação com as leis de Deus e com as leis dos homens. As leis dos homens, nós estamos lendo a Constituição, estamos lendo dos partidos políticos. E vamos começar. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Primeiro, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Segundo, não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. 3. São condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima. Acho até que eu já tinha lido isso daqui, mas se já li, vou ler de novo, não custa nada. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador do Estado e Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, estadual e distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. São inelegíveis para os mesmos cargos no período subsequente o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído nos 6 meses anteriores ao pleito. Para concorrer aos cargos o presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, de governador do Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. E aí, vamos continuando. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: ao contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Ao contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade. 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa e moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e a legitimidade das eleições, com perdão da leitura, contra a influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral
no prazo de 15 dias, contados da diplomação instruída, a ação em provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. E 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerário ou de manifestação de má-fé. E aí vamos começar. Aí eu já tinha. É dos direitos políticos esse, eu confundi. Eu ia começar dos partidos políticos, né? Então depois eu estarei vendo 15 finalmente dos partidos políticos. Desculpa a falha. É que ainda tem essa condição amadora, né? Às vezes eu me confundo e estou com pressa, porque tem outras coisas para dar conta. E aí essa foi no sentido das leis dos homens, e agora vamos para o sentido das leis de Deus. Já tínhamos lido as 3 revelações, Moisés, Cristo e Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, Espíritos e a nova era. Aí tínhamos lido um pensamento inicial, Moisés, e agora vamos vir com Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriar o grau de adiantamento dos homens. Por isso se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não as poderia fazer sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, e dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido, até o único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. 4. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se conciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem-lhes dar chave a essas ideias. Não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois a ciência dá o tempo de progredir. E era mais ou menos isso que eu queria trazer com relação a nosso Senhor Jesus, aqui descrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Depois estarei repassando também a Bíblia Sagrada e tudo pertinente a ela, tudo ou muita coisa ou várias delas. Felicidade, tudo de bom.
Deixa o like, o joinha, compartilhar, o curtir, faça a sua inscrição, sua crítica, seu comentário e o meu muito obrigado. Valeu, tchau.